Ela é professora por formação, autora de 5 livros e ajudou a fundar um instituto independente de escritores. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, eu recebo a escritora Maria Montilares. Maria tem licenciatura em letras e é especialista em revisão de textos. Além disso, integra o Instituto Cultural de Escritores Independentes e também a Academia Samambaiense de Letras. Maria, você é formada em letras e antes mesmo de entrar na faculdade já tinha um livro pronto. Colar de Pérolas está aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais tarde um pouco. Agora, de que forma a faculdade, os professores te influenciaram como escritora, com a diferença de Colar de Pérolas para os outros livros escritos durante a faculdade ou depois da faculdade? A faculdade me influenciou no sentido de que eu escrevi um livro reflexivo. Então, me ensinou a refletir mais ainda como ser humano, né? E eu cresci muito como ser humano. E as minhas reflexões ficaram ainda melhores quando eu fiz a segunda e a terceira edição do livro Colar de Pérolas. O livro ficou ainda melhor em cada edição que eu fiz. Então, nesse sentido, a faculdade me ajudou muito. E o papel dos professores, dos colegas, todos foram fundamentais? Principalmente dos professores, né? Os colegas, quando souberam que eu escrevi, eles queriam sempre uma ajudinha nos trabalhos. Mas o apoio dos professores foi, sim, essencial. E eu tive alguns colegas, sendo justa, alguns colegas que foram principalmente no lançamento do Colar de Pérolas. Mas o apoio dos professores realmente foi essencial. Fora a faculdade, tirando a faculdade agora, das suas lembranças de infância, de adolescência, da sua cidade natal, que influência esses outros elementos tiveram? Eu tenho um livro que ainda não está editado, mas é um livro, modéstia à parte, fantástico, que se chama O Raio Não o Partiu, que me lembra muito um tiroteio que houve quando eu era criança na minha casa. Né? Havia um grupo, uma família que era rival da minha família, que eu sou nordestina, e para se vingar do meu pai, à noite eles foram à minha casa e fizeram vários disparos na minha casa. Então eu me lembro disso e eu me lembro também que nós morávamos no sítio Paus Brancos e era passagem para todo o pessoal que ia para Cratos, o sul do Ceará, e passava ali uma série de pessoas, pistoleiros, profissionais, e isso me inspirou muitas lembranças quando eu fui escrever O Raio Não Partiu. Então eu tive experiência para escrever O Raio Não Partiu como se eu tivesse realmente vivido aquele mundo de pistoleiros, de atiradores profissionais. E é uma lembrança de infância. Bom, eu imagino pelo título do livro que nada de mais grave aconteceu, né? Não. Felizmente ninguém morreu, todos sobrevivemos. Aproveitando esse gancho, Maria, que autores, que escritores você gosta, você costuma ler, você tem seus preferidos? Para me inspirar como escritora, eu acredito que muitos colegas meus dizem a mesma coisa. Nós temos o Papai Machado de Assis, né? Que ele me inspira como escritora. Não tem quem não queira imitar um pouco da fantástica capacidade do Machado de Assis de se expressar. Então, não que eu queira ser imitadora dele, não, isso não. Mas eu gostaria muito de ter, assim, um pouco da maestria do Machado de Assis, de se fazer entender, de contagiar o seu leitor. Mas o livro que me encantou, que me seduziu demais, foi As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Esse livro mudou a minha vida, porque eu li na adolescência. Li a primeira vez, não entendi, li a segunda vez, fiquei mais ou menos confusa ali. E li a terceira vez e falei, não, ela está falando comigo mesmo. Eu achei que não era comigo, mas ela está falando comigo. Ela está falando com todas as meninas da minha idade. Né? Aquelas 3 meninas ali em conflito, vivendo naquele colégio de feiras. Então, Lígia tem essa capacidade de conversar com o seu leitor. E era tudo que eu queria para mim como autora, conversar com o meu leitor. E hoje o meu leitor diz, quando eu tenho a oportunidade de ter esse feedback, e o leitor conversar comigo, ele diz, Maria, é como se você estivesse ao meu lado me contando a história.
Então eu acho isso fantástico, eu fico super feliz e aí eu alcancei já o meu objetivo, né? E um outro livro que eu leio e releio e não me canso realmente de ler, e é como se fosse uma Bíblia que você quer sempre ter um capítulozinho ali por dia, é Grande Sertão Veredas. Esse livro realmente tem muito a ver com quem eu fui, quem eu sou e quem eu ainda quero ser, porque Reobaldo Tatarana é um filósofo da vida assim, da profundidade do espírito, né? Ele diz coisas para mim. Quando eu leio aquele livro, ele está falando para mim, ele não está falando para outra pessoa, é para mim. Eu tenho essa pretensão. Então eu fico muito encantada com esse talento de Guimarães Rosa, essa capacidade que ele teve. E essa capacidade é a que você tenta trazer para os seus livros também, não é isso? Eu tenho a pretensão de tentar, né? Eu tenho a pretensão. E se algum dia eu conseguir chegar pelo menos perto, eu já estou muito feliz. Bom, falando nos seus livros, Maria, eu vou começar a mostrá-los aqui. Vou começar por Colar de Pérolas, que é o primeiro dos seus 5, não é isso? Sim, o primeiro livro dos meus 5. E você fala sobre o que neste? Eu falo sobre uma garota que resolveu mudar o seu eu. Ele é um livro reflexivo, como eu disse no início, né? Eu queria escrever um livro reflexivo. Então essa menina se sentia excluída da própria família. Era uma família muito grande, como são as famílias nordestinas. Então eu tive primeiro um olhar sobre a família nordestina. Como se sente um filho de uma família com 10, 12, 15 membros, né? Então essa menina era filha de uma família nordestina nesse sentido, né? Só que Lucinda, que é a personagem do livro, ela é filha de uma família gaúcha. Eu quis fazer justamente uma família bem antagônica, né? Não nordestina. Os gaúchos, acredito eu, não devo ter tantos filhos. Mas ela era um pai muito severo, e então ela resolveu mudar quem ela era. Ela disse, eu vou mudar o meu eu, né? Então é um livro extremamente reflexivo. Escrito em primeira pessoa. Escrito em primeira pessoa, que é um desafio fantástico, você se colocar no lugar do personagem e tentar viver quem aquela pessoa é. Pouco depois você lançou O Pingente. O Pingente. Que não está aqui conosco, já se esgotou. Está no e-book, não é isso? Em e-book. E qual é a relação entre O Pingente e O Colar de Pérolas? É uma continuação ou não? Não é. Na verdade é uma réplica. É uma réplica nesse sentido, porque o Colar de Pérolas é escrito em primeira pessoa, a personagem narradora se chama Lucinda, e ela cria um colar de pérolas humanas, que são os amigos dela, que ela diz que é a família extra-sanguínea que ela constrói. E nessa família tem um pingente do colar, a principal, a pérola mor, que é a amiga Lígia. E essa amiga Lígia é o pingente. E esse pingente é o segundo livro, porque Lígia resolve responder aquilo, tudo que Lucinda fala sobre ela no Colar de Pérolas, que é esse livro. E aí no pingente Lígia vai responder o que era que ela estava fazendo quando Lucinda se refere a ela no Colar de Pérolas. São 2 romances. Depois você já veio com outro livro de contos, crônicas, bem diferente, né? Bem diferente e sombrio, porque os meus romances, eles são impactantes no sentido de que eles são romances bastante realistas. Temos este outro aqui, Meu Caderno Não Mente, o Diário de Heloísa, que fala sobre o quê? Você discorre sobre o que aqui, Maria? Esse livro fala de uma mulher comum, Heloísa, e de um amor comum que ela sente pelo patrão. E por causa desse amor, que ela não revela, assim, em princípio, né? Muita coisa acontece, inclusive a tragédia dela chegar a matar o próprio filho por causa desse amor. Apesar de que o livro tem um final feliz, tá? Bom, para dar um gostinho, então, para todos nós, eu vou pedir para você ler um trechinho para a gente. Eu não nascera para destruir nada. Meu espírito era bonito, espírito de construção e preservação. Matar desagradava meu ser benigno. Esse bem em mim era mais forte do que meus ímpetos de violência e suspendia-me só na vontade de extinguir aquela fiapo de tecer infortúnios. Bom, e tem este último, Os Amigos de Sempre. E qual é a história aqui? A história desse livro é interessante porque ela é mais real do que as outras. São 2 amigos que disputam a esposa de um deles na moeda.
Né? Na moeda? Na moeda. Né? Então, eu desconstruo muito a história do Príncipe Encantado. Então, ele agrada muito aos homens e desagrada muito a maioria das mulheres. E eu tive uma amiga, inclusive, que não gostou nada, e depois que ela terminou de ler o livro, ela veio brigar comigo de verdade. De verdade. Brigou. Ficou muito brava, escreveu uma carta bem desaforada para mim. E o que você falou para ela? Ela pediu desculpas. E ela entende de literatura. Eu pedi a ela para se acalmar. Só, se acalmar. Isso é só literatura. E ficou tudo bem? Ficou tudo bem. Depois a gente se entendeu, mas demorou um pouco. E ela disse que não recomenda o livro para ninguém, porque ela ainda esperava o Príncipe Encantado. Maria, você tem 5 aqui publicados, a gente falou dos 5, mas você tem vários já prontos, já no processo de publicação, não é isso? São quantos e qual é o seu calendário? Quando é que você pretende publicá-los? Olha só, eu dependo de alguns fatores, né? Agora eu mesma assumi o trabalho de revisão, porque esses aqui, alguns eram revisados por outra pessoa. Então, eu mesma assumi o trabalho de revisão. Então, eu vou de acordo com o meu tempo para revisar, né? Estou indo bem lentamente, fazendo aquele trabalho tranquilamente. E agora sai o Pigente em e-book em 2 ou 3 semanas no máximo. E eu acredito que nesses 2 anos, ou 3 no máximo, todos estarão publicados. É a minha expectativa. Eles são publicados independentemente? Você criou um instituto, não é isso? Sim. Escritores independentes. Qual é o papel? Eu e amigos. Qual é o papel? O papel é principalmente ajudar a escritores iniciantes, ensinando o caminho das pedras. Quando você tem o seu trabalho pronto, o que é que você faz? A quem procurar? Como fazer para publicar o seu trabalho? Né? A quem procurar? Que são as dúvidas mais comuns. Que são as dúvidas mais comuns. As dúvidas que eu tive depois que eu escrevi o meu primeiro trabalho. Maria, é isso. Obrigado pela sua participação. Não tem de quê. Bom, no próximo bloco eu recebo aqui a Procuradora Federal e professora Mariana Cirne. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu recebo a Procuradora Federal e professora Mariana Cirne. Mariana, bem-vinda ao Iluminuras. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para começar, o direito foi a única escolha na hora de fazer a inscrição do vestibular ou não? Não, bem longe disso, na verdade. Eu trabalhei um tempo como voluntário num orfanato lá em Pernambuco, que é a minha terra natal, que eu amo de paixão, e a Casa de Carolina. E durante o período que eu trabalhei como voluntário, eu conheci uma advogada que trabalhava lá com a área de adoção, de crianças, e eu fiquei muito interessada por esse aspecto. Pensei, acho que seria interessante trabalhar com pessoas, trabalhar com essa parte. E foi por conta disso que eu acabei decidindo. Eu tinha muito interesse na área social, mas eu não sabia muito bem. E achei que no direito eu poderia ajudar as pessoas. A experiência do orfanato foi muito importante. Você também é professora. E essa experiência na docência surgiu cedo, tarde e por quê? Bem, eu sempre gostei muito de falar, então, no fim das contas, isso acho que é bem natural. Mas, na verdade, quando eu entrei no direito, eu percebi uma oportunidade única dentro da Faculdade de Direito. Lá dentro a gente tem um projeto de extensão universitária muito legal que chama Vestibular Cidadão, em que a gente, na verdade, dá aula para pré-vestibulandos, para um pessoal que a gente faz uma seleção pública, para ajudá-los a passar no vestibular. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu passei a dar aula de literatura brasileira. E não eram aulas, eram deleites, na verdade, porque era muito divertido. Então, desde aquele momento, eu já gostava muito de falar, já era muito comunicativa. E quando eu cheguei lá, eu descobri um prazer enorme em dar aula. Então, eu pensei, eu posso muito bem, na verdade, aliar as duas coisas, pensar no direito junto com a docência. E aí, por conta disso, na verdade, uma coisa uniu a outra. Eu dei aula durante 3 anos e meio, tenho contato até hoje com meus alunos, muitos foram aprovados no vestibular, até hoje mantenho contato, foi uma experiência muito feliz. Você fala bastante aí dos seus alunos de Pernambuco, do estado. De que forma a sua cultura te influenciou? Olha, eu posso falar o seguinte, que a primeira coisa que eu preciso me identificar é sendo pernambucana. Eu sou daquelas pernambucanas que se emociona com frevo, dancei muito tempo frevo, então, assim, gosto da cultura, tenho muito carinho. Então, a literatura foi uma junção dessas coisas todas, da dança. A Faculdade de Direito do Recife já é uma coisa representativa disso. A gente tem uma história de grandes figuras, de coisas importantes, e que a gente gosta muito. A Casa de Tobias é sempre muito querida.
falando agora sobre literatura, já que você puxou aí, né? Vamos pro nosso tema aqui. O que você gosta? Que autores você admira? Olha, eu fujo um pouco do padrão, na verdade. Eu acho realmente que uma crítica merece ser feita. A gente, às vezes, não valoriza o que a gente tem na nossa terra. E um país que tem Machado de Assis, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz e tantos outros autores, não pode deixar à parte isso. Então, eu tenho muito carinho por todos esses autores. Eu gosto muito de Lígia Fagundes Telles, que também é uma autora que pouca gente conhece. Agora, recentemente, foi reeditado alguns livros dela. Então, as pessoas estão começando, Cecília Meirelles. Então, para dar aula de literatura, eu tive que ler toda a bibliografia nacional. Eu já tinha lido a maioria, mas, assim, faltavam alguns livros. Então, aí, me apaixonei cada vez mais e a Faculdade de Direito também tem essa proximidade. Alguns desses autores estudaram na faculdade, o que torna ainda mais interessante essa proximidade, esse conhecimento da história. Você citou aí vários autores brasileiros e eu queria pedir para você selecionar um deles e dizer por que você tem uma relação especial com esse autor. Olha, é difícil selecionar, lógico, mas a Clarice Lispector para mim eu não sei, os contos, os livros dela me têm uma relação muito próxima. Eu acho que, assim, não só pela ligação que ela tem com Pernambuco, porque, na verdade, os contos dela, alguns deles falam, inclusive do Carnaval de Pernambuco, de uma época de infância que ela passou em Recife, mas, assim, ela tem uma relação muito terna e carinhosa com os filhos, isso também é uma coisa que me desperta, e ela tem uma reflexão sobre o papel da mulher e sobre as possíveis facetas das interpretações. Tudo isso, na verdade, é uma coisa que na hora da leitura, me desperta um interesse que poucos autores conseguem chegar próximo. Bom, então vou aproveitar, fazer uma pequena pausa, para a gente conhecer um pouco mais sobre Clarice Lispector. Clarice Lispector foi uma escritora nascida na Ucrânia e chegou ao Brasil quando tinha 1 ano e 2 meses de idade. Formou-se em Direito e dedicou sua vida a fazer o que mais gostava, escrever. O objetivo de Clarice em suas obras sempre foi o de atingir as regiões mais profundas da mente de seus personagens. Uma de suas frases conhecidas é: "Mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas." Voltando um pouquinho a falar de universidade, eu sei que você tem uma relação muito forte com a universidade, participou ativamente dos movimentos. O que você se recorda e o que rendeu nessa área literária para você, que você se lembra ainda hoje? Pois bem, a Faculdade de Direito do Recife, que é um palácio lindo, numa praça no centro da cidade de Recife, é maravilhoso. Então, minha mãe, na verdade, estudou lá e eu sempre achei muito bonito o palácio, eu achei maravilhoso. E eu queria muito um dia ter uma experiência com aquele palácio. Inclusive, o nome da praça é a Praça Adolfo Cirne, que é um parente distante meu, tem o mesmo sobrenome. Então, eu falo que eu sou a mulher da praça, ficam brincando. E aí, na verdade, eu sempre tive interesse. Mas, depois que eu tive essa experiência com o direito mesmo, eu quis muito estudar lá. Mas eu descobri que, na verdade, a universidade é muito maior do que isso. Dentro da universidade, eu fui monitora, eu participei dos movimentos estudantis, eu pesquisei, eu terminei recentemente um mestrado. A universidade é uma coisa que me cativa, que me traz muita reflexão, entender como funciona. E o mais interessante, depois que eu terminei a graduação, eu passei num concurso público para ser procuradora das universidades, ou seja, defender em juízo uma coisa que sempre me cativou muito. Então, eu tenho uma relação de muito amor com a universidade, o que deu ensejo ao meu livro, que chama-se Autonomia Universitária Constitucional. É um livro em que eu faço uma reflexão sobre o que é essa autonomia. Todo mundo fala tanto de autonomia universitária, todo mundo pensa sobre isso, mas não há muito uma reflexão sobre o que isso significa na prática. E no direito a gente às vezes esquece um pouco de pensar nisso daí. O que concretamente isso significa? Então eu tinha esse questionamento, levei para a UNB, que foi a minha segunda casa que me adotou aqui em Brasília, e fui super, super feliz em fazer uma pesquisa de fato em que eu me coloco como personagem e que eu entro, na verdade, numa avaliação do que significa isso. Bom, você já adiantou, eu estou aqui com o seu livro. O que mais você destaca da sua pesquisa? O que te chamou mais atenção? O que você lembra, Mariana? Eu fiz uma pesquisa que eu não só fiz uma avaliação do que as pessoas pensam sobre a autonomia universitária, então eu fiz um apanhado tanto na ideia da doutrina, com os professores, as pessoas que trabalham na universidade, o que elas acham que essa autonomia significa, mas eu depois fui atrás do que o Supremo Tribunal Federal, porque a autonomia universitária se tornou um princípio constitucional, foi elevado, e eu queria entender qual era o significado da gente botar a universidade dentro do texto constitucional, era essa a minha ideia. E assim, eu fiquei muito
assim, na hora do meu resultado, eu fiquei até surpresa, porque eu esperava que a elevação desse princípio para a Constituição fosse uma coisa que fosse engrandecer o princípio e, às vezes, tornou ele mais vulnerável. Agora, sim, eu acho que mostrar isso no livro, que é o resultado da minha pesquisa, é muito importante. E gostaria que as pessoas fizessem, de fato, gerassem uma reflexão sobre a autonomia universitária. Eu gosto demais do tema. Isso que eu ia perguntar. Qual foi a importância para você de publicar a sua dissertação? Ela está lá, aprovada, tudo certinho, mas por que publicar e qual a importância disso para você? Publicar um livro, de fato, é fechar um ciclo, é você poder, na verdade, demonstrar um trabalho, é mostrar também que o direito pode fazer uma reflexão. Eu tenho muito pessoal também essa pesquisa, é uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com as pessoas. Então, para mim é um segundo filho mesmo, e eu estou muito contente de poder falar desse filho aqui pessoalmente para vocês. Voltando a falar um pouquinho sobre a universidade, que você gosta tanto, Mariana, que tipo de livros, de conselhos, de orientações você dá para os seus alunos? Que tipo de livros eles não podem deixar de ler? Veja bem, eu acho, na verdade, que a literatura tem um papel essencial na formação das pessoas. Desde a época que eu dava aula de literatura para pré-vestibulandos até agora, que eu continuo dando aula, mas agora para universitários, eu acho que a literatura pode ter um papel intrínseco com o direito, de uma humanização, de um papel de compreensão, de abertura do imaginário que a gente tem sobre as coisas. Então, eu sempre prezo muito aos meus alunos que eles façam uma reflexão, que eles leiam. Mesmo na época que eu dava aula de literatura, eu nunca contava o final dos livros, isso era muito interessante. Eu falava a respeito, era pré-vestibulando, então deveria contar, mas eu contava mais ou menos uma ideia, tentava traçá-los, colocá-los na trama e depois, na verdade, gerar curiosidade para que isso pudesse abrir, expandir. Eu tinha sempre um resultado muito interessante, que às vezes de uma aula de uma semana para outra, eu chegava lá e o aluno estava com um livro do qual a gente falou na semana anterior. Então, era muito interessante você despertar. Eu acho que o direito, ele carece um pouco dessa proximidade, dessa filia. Então, eu acho que a literatura pode, sim, ser um gancho interessantíssimo. A gente tem disciplinas de direito e literatura, tem textos escritos, tem todo um sentimento, uma proximidade. Eu escrevo bastante, não só no direito, mas eu gosto de mesclar as duas coisas. Eu tenho muitos trabalhos meus que eu faço conclusões com contos de Machado de Assis, eu utilizo música. Eu acho que tem uma relação direta. Então, se você vai escrever, por exemplo, a respeito da reforma agrária, não tem como você deixar passar uma poesia de Patativa da Saré, não tem como a gente não deixar de unir esses elementos, transformar o direito numa coisa até mais próxima das pessoas. Isso aí é uma coisa que eu me preocupo muito. Inclusive no seu trabalho, no seu dia a dia, você consegue fazer essa ligação? Eu acho que eu faço essa ligação o tempo todo. Isso é uma coisa que, sem querer, quando eu vejo, eu já fiz e já participei. Eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade diferenciada para tratar de todos os temas. Hoje em dia eu trabalho muito com políticas públicas sociais e acho que a literatura me engrandece na ideia de você ter uma reflexão sobre esses casos, pensar sobre como são as vidas das pessoas, como aquela política pública pode, de fato, influenciar na vida das pessoas. Eu venho do Nordeste, que é uma situação, conheço a situação do meu estado, conheço bem o meu povo nordestino, e por conta disso eu acho que a literatura faz esse link entre o direito e a literatura. Eles podem fazer um link muito interessante. Você continua tendo contato com seus alunos de Pernambuco? Continuo tendo contato com meus alunos de Pernambuco. As redes sociais estão aí para garantir que a gente continue tendo contato, e criei novos vínculos com meus alunos de Brasília. Eu acho que essa rede vai sempre crescendo, especialmente como a docência. Eu acho que é uma oportunidade de você fazer esses links, essas pontes, e para mim é uma coisa muito apaixonante. Assim, eu participo, eu não só escrevi sobre a universidade, mas eu participo da vida da universidade. Eu gosto dos grupos de pesquisa, eu participo ativamente no grupo de pesquisa da UNB, escrevo. Então, e acho que o diálogo, esse ambiente aberto da universidade é muito interessante, é uma coisa muito rica. Muito propício à leitura também, né? Com certeza. Você sabe que, na verdade, a gente tem um grupo de história do direito, mas a gente faz saraus para leitura de literatura, de poesias, o que é muito interessante, para você ver como está muito ligado o direito e a literatura. Ok, Mariana. Infelizmente, nosso tempo acabou. Foi um prazer. Muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. Eu fiquei muito contente de vir aqui conversar. É ótimo poder compartilhar essa experiência com vocês. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina agora, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.